Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então estamos trazendo aqui alguns conceitos aparentemente aleatórios e não conectados, né? E devagarinho o tio vai tentando juntar as coisas, certo? Muito bem, então eu vou utilizar esses cálculos do vídeo passado no meu argumento daqui a pouco, ok? Para que você entenda. Então, o vídeo de hoje, eu vou deixar de lado aqui esses cálculos, daqui a pouco a gente volta neles. No vídeo no vídeo de agora, eu queria mostrar para vocês um pouquinho o gráfico, né? O espectro de RMN, o jeitão dele, a carona dele. E aí, a partir desse espectro, a gente discute uma série de coisas. Então, no eixo Y, né, nós temos a intensidade do sinal. E no eixo X, nós temos a frequência. Mas a frequência, ela vem com, né, ela vem dada em ppm. É muito esquisito, né, gente? Tudo em RMN é difícil de explicar. Mas vamos lá, ó. Ele vem um sinalzinho assim e a unidade de medida, que é ppm. Daqui a pouco eu explico por que é ppm. E a escala, ela tem uma carona assim, ó. Você tem aqui o zero da escala, ó, então é o contrário. E aí depois você tem o 1, o 2, o 3, até o 10 mais ou menos. Normalmente vem até o 10 aqui, ó. Tá? Então, aqui no cantinho vem isso aqui, ó, normalmente. Por quê? Porque é RMN de hidrogênio, tá? Normalmente vem um número com frequência do lado. Então, às vezes pode vir assim, ó, 200 MHz. O que é esse número aqui, ó? É a frequência do equipamento. É a frequência que meu equipamento trabalha, tá? E às vezes vem uma coisinha, vírgula, CDCl3. O que é isso daqui, ó? Isso daqui é um solvente deuterado, né? Ao invés de eu ter CHCl3, eu tenho CDCl3. Tem o deutério no lugar do hidrogênio. Porque o deutério, ele não interfere no meu sinal, né? Ele não vai gerar sinal do RMN. Então, o solvente não é para interferir na minha análise e nos sinais da minha amostra. Ele é simplesmente para dissolver a minha amostra, para botar lá dentro do meu equipamento. E o deutério a gente sabe que não interfere nos sinais. Tudo bem? Aí é muito legal o espectro de RMN, ele tem uma cara mais ou menos assim, ó. Deixa eu trocar de canetinha porque o azul vai ser conveniente daqui a pouco. Ele tem um pico aqui, ó. Um piquinho aqui que sai bem no zero da minha escala. Que pico que é esse? É relativo ao meu material de referência que eu misturo com a minha amostra, que é o TMS. Vamos dar um nome para esse camarada? Então, ó, T quer dizer tetra, o M quer dizer metil e o S quer dizer silano. Tetrametilsilano. Vamos pegar a estrutura dele? Ele tem essa carona aqui, ó. Deixa eu botar numa folhinha separada. Como é que é o tetrametilsilano? É o silício com CH3 4 vezes, né? Tetrametilsilano. Certo? Esse é o meu material de referência que eu costumo misturar com a minha amostra. Então, quando chega a minha amostra, por exemplo, eu vou usar a amostra que eu utilizei no vídeo passado, que é o fluoreto de etila. Chegou lá a minha amostra, que é o CH3CH2F. Né? Então, eu misturo um pouquinho dessa minha amostra com o tetrametilsilano, porque esse é o meu material de referência. É ele que vai me dar o zero da escala, tá? Então, misturo os dois, olha lá, o azulzinho com o rosinha,
né? Boto lá um solvente deuterado também, dentro do meu tubinho de ensaio, né? Misturo bonitinho e boto no meu equipamento, tá? E aí o equipamento, claro, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar um campo magnético na minha amostra. Para quê? Para que os prótons se alinhem com o campo, né? O movimento de precessão dos prótons se alinhe com o campo. E aí ele vai bombardear essa minha amostra com radiação eletromagnética, ondas de rádio, né? E como cada próton está num ambiente químico diferente, cada um precessa numa frequência diferente, né? Portanto, cada um vai absorver uma onda diferente, como nós vimos no vídeo anterior. Um vai absorver uma onda de 70 MHz, o outro de 80, né? E assim vai. E assim vai ocorrer também nos prótons do meu material de referência, tá? Isso vai acontecer também com o meu material de referência. Tudo bem? Então, estamos falando aqui dos picos. Tá? Aí, além desse pico do meu material de referência, vai sair os picos, por exemplo, lá, ó, vamos pensar aqui, ó. E esse camarada aqui, que é o meu TMS, quando a gente analisa a estrutura dele, o silício, ele tem uma eletronegatividade menor do que a do carbono. Portanto, aquela questão do efeito indutivo, dele puxar para si os elétrons, né, e desblindar os átomos, né, desblindar os prótons, ele é um efeito menor, né? Esse efeito é muito menor. Portanto, os prótons que estão aqui nesse CH3, né, no hidrogênio, nesses hidrogênios desse CH3, desse, eles estão muito mais blindados do que a maioria dos compostos orgânicos. Lembra o que é blindagem? Nós já falamos sobre isso. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, o fluoreto de etila, né, o flúor, ele tem uma eletronegatividade grande e ele puxa para si as partículas, né, do tipo elétrons que estão em torno de núcleos, né, de prótons, ele puxa para si, causando uma desblindagem aqui do meu próton. Então, esse próton aqui, nesse hidrogênio, nesse contexto químico, está mais desblindado do que esse próton. Esse próton aqui está mais blindado do que esse, né? Porque quanto mais longe de átomos eletronegativos, mais blindados estarão os prótons. Então, olha só, quando eu olho para essa molécula, esse hidrogênio, esses hidrogênios todos estão altamente blindados. Então, aí quando eu olho para minha escala, gente, o meu material de referência, né, ele está associado com alta blindagem, né? Tudo bem? Materiais, hidrogênios, prótons muito blindados sairão bem próximos, o sinal, né, de prótons muito blindados sairão bem próximos do sinal do meu material de referência, né? Professor, não entendi essa escala. Vamos pensar na escala, vai. O que acontece? Nós calculamos, claro que foi um cálculo absolutamente utilizando números inexistentes, né? Eu vou fazer o mesmo cálculo pro meu material de referência, para você entender onde é que o tio quer chegar, né? Então, por exemplo, vamos calcular a frequência de precessão do meu material de referência, ó. Então, vamos lá. Vamos usar a fórmula aqui, ó. Campo efetivo é igual ao campo aplicado menos o campo local. Certo? Vamos fazer isso para o TMS. Vamos usar números fictícios, obviamente, né? Fictícios e bonitinhos para você entender. Então, no exemplo do vídeo anterior,
o campo aplicado foi de 10 teslas, né? Para minha amostra. Mas não esqueça que a minha amostra eu misturo com o meu material de referência, que é o tetrametilsilano. Então, o campo efetivamente sentido, efetivo e sentido por cada próton lá na minha estrutura do TMS é igual ao campo aplicado, que é 10 teslas, menos o campo local. O campo local, gente, quando eu olho para a minha molécula de TMS, né? Olha lá, vamos analisar. O silício, ele tem baixíssima eletronegatividade, né? A eletronegatividade dele é baixa em relação ao carbono. Então, esses prótons, né, não tem aquele efeito quando a gente olha para o próton, do elétron que está em torno dele e em direção ao silício. Isso não existe, né? Existe numa intensidade muito menor. Então, em torno do próton, né, os elétrons ficam bem próximos do próton. Então, o campo local aqui, ele é gigantesco. Aqui, ele é grande. Grande quanto? Não sei, vamos chutar qualquer número aqui. Pode ser qualquer número, mas tem que ser um número certo, né? É coerente com os números que a gente já chutou até agora. A gente chutou 2 teslas de campo local para esse contexto químico, que está bem próximo de um átomo bem eletronegativo. Nós já chutamos 3 teslas para esse contexto químico que está um pouco mais longe de um átomo eletronegativo, né? Aqui, como o átomo de silício é muito pouco eletronegativo, esse ambiente químico aqui está muito mais blindado do que esse e esse. Se ele está muito mais blindado, o campo local aqui, ó, aqui é muito maior do que aqui e aqui, né? Então, o campo local aqui, ó, ele é maior do que 2, que é o campo local aqui. Ele é maior do que 3, que é o campo local aqui. Professor, ele é quanto? Não sei. Vamos chutar um número maior do que 2 e 3. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Eu vou chutar 6. Tudo bem? Então, o campo local aqui, ó, aqui, ele é maior do que 2 e 3. Então, eu vou chutar 6 teslas. Ó, eu estou chutando números que não existem, gente. É um absurdo isso que eu estou fazendo, mas é só para você entender. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. O campo efetivamente sentido aqui pelo tetrametilsilano é de 4 teslas. 10 menos 6, 4. Tá, o que é que eu faço com isso aqui? Eu jogo na equação de Larmor para eu calcular a frequência de precessão dos prótons no TMS. Então, a frequência de precessão é igual a constante giromagnética, né, vezes o campo. A frequência de precessão é igual a gente sabe que a constante para o hidrogênio é 42,5, mas a gente está usando números bonitinhos, então vamos usar 10. Eu estou usando a mesma frequência que a gente usou nas outras, tá? Ó. Olha lá, ó, 10 e 10. Já que é para fazer o número errado, vamos fazer número errado em todos os exemplos. 10 MHz por Tesla de campo efetivamente sentido. O campo efetivamente sentido é de 4 teslas. Nós já calculamos isso, tá? Então, a frequência de precessão dos prótons lá no meu TMS é 10 vezes 4, que dá 40. Ó, ó, esse T corta com esse T, dá 40 MHz de precessão, gente. Olha só, o que a gente percebe? A frequência é baixa frequência de precessão. Então, olha só o que a gente descobriu com os cálculos que a gente fez no vídeo anterior
ir com o vídeo agora. O meu material de referência, ele tem baixa frequência, baixinha frequência. O meu próton o meu próton roxinho, que está bem longe, que está mais blindado do que o próton azulzinho, né? Ele tem uma frequência um pouquinho maior, que é 70 MHz. E o meu próton, que está bem próximo do meu flúor, ele tem 80 MHz de frequência. Então, o que a gente percebe aqui, gente? Quanto maior for o campo local, o TMS, o campo local é gigantesco, né? Quanto maior for o campo local, maior é a blindagem do próton, né? Então, o campo efetivo acaba sendo pequeno. O campo sentido, o campo magnético sentido pelo próton, né? Então, a frequência de precessão é baixa, 40 MHz, né? À medida que eu tenho esse campo, né? Esse campo ele vai ficando mais, vamos dizer assim, mais despoluído, o campo local vai ficando menor, né? O meu próton ele vai sentindo mais, o campo magnético, né? Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Todo mundo entendeu? É complicadinho isso daqui, né? É bem abstrato, mas vamos lá. Então, continuando aqui a brincadeira, só para você entender os sinais, né? O sinal do TMS, ele é considerado o zero da escala, porque é o meu material de referência. Ele é o ápice da blindagem. É o cara mais blindado que existe dentro aí da orgânica, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais blindado for o ambiente químico, né? O meu próton dentro de um ambiente químico, mais próximo ele vai sair do TMS. Quanto mais desblindado ele for o meu ambiente químico, mais longe do meu TMS vai sair o sinal, tá? Então, aqui a frequência foi uma frequência que nós calculamos de 40 MHz, né? Agora, quando a gente olha para a nossa amostra, olha só, a nossa amostra, o meu ambiente azulzinho, né? Ele precessa numa frequência de 80 MHz. O meu ambiente roxinho, que está mais blindado, ele precessa numa frequência de 70. Então, 70 está mais próximo de 40 do que o 80. Então, olha só que louco, né? O sinal desses meus hidrogênios, desses três, eles vão sair mais próximos do 40. Olha lá. Então, o meu pico roxinho, ele vai sair aqui, ó. Aí não importa onde vai sair, se vai sair no 1, no 2, no 3, no 4, não importa, tá? Eu não tô querendo falar sobre isso ainda. Olha lá. E ele vai sair com uma integral de 3, né? Que está associado ao número 3 de hidrogênios. Ó, se eu tenho 3 hidrogênios, o sinal vai sair proporcional ao número de hidrogênios, tá? O que acontece? E detalhe, né? Aqui a frequência de precessão do meu próton é de 70 MHz. Ok? Muito bom. Já o meu próton no ambiente químico azulzinho, ele vai sair, ele precessa numa frequência maior, ó, 80 MHz. Então ele vai sair mais deslocado, né? Ele vai sair um sinalzinho aqui. E ele vai sair com uma integral de 2. Essa integral tem a ver com a intensidade do sinal, que tem a ver com a intensidade, né? Que tem a ver com o número de hidrogênios. Como aqui no caso eu tenho só 2 hidrogênios, a integral aqui vai ser de 2. É claro que esse número no espectro, né? Ele vem, às vezes pode vir 30 e 20, às vezes pode vir 15 e 10, tá? O fato é que esse sinal sempre vai ser 1,5 vezes maior do que esse sinal.
Por quê? Porque 3 hidrogênios é 1,5 vezes maior do que 2 hidrogênios, tá? Então a gente vai ter que aprender a fazer esse cálculo daqui a pouco. Tudo bem? Você precisa compreender isso aqui. Tá, então estamos falando da intensidade dos sinais. Agora, uma coisa que eu queria falar aqui, que tem a ver com os conceitos importantes, ó, perceba que a grande maioria desses conceitos a gente já trabalhou um pouquinho. Uma coisa que é importante a gente falar é sobre o desdobramento do sinal, né? E aqui eu vou trabalhar de forma bem superficial, senão a gente não termina o conteúdo. Nós temos massa ainda para fazer, né? Mas, e aí eu vou falar de uma forma muito rasa para vocês, né? O que acontece, gente? Eu vou falar do desdobramento do sinal como se fosse um ruído que ocorre, tá? Para você entender como é que gera o espectro, como é que o espectro sai o sinalzinho para essa substância química aqui, né? Então, por exemplo, esse ambiente roxinho, né? Ele tem 3 hidrogênios, tá? Mas o que acontece? Do ladinho dele tem 2 prótons, né? Tem 2 prótons. Então, 2 prótons não, 2 hidrogênios, né? Então, esses 2 hidrogênios, eles vão meio que interferir no sinal, né? Então, o meu sinal referente a esse ambiente químico, ele vai sair com esse pico e mais 2 piquinhos, que é como se fosse um ruído junto, né? Então vai sair mais 2 piquinhos aqui, ó. Tá? Por enquanto eu vou falar que vou tratar o desdobramento do sinal como se fosse um ruído. Da mesma forma, o meu sinal aqui azulzinho, que é referente a esse ambiente químico azul, né? Como eu tenho 3 prótons bem próximos dele, né? Aqui o meu sinal não vai sair com um pico, ele vai sair com 4 picos. Ó, 1, 2, 3 e mais o sinal referente a esses 2 prótons, que são equivalentes. Então aqui eu vou ter 4 picos. Não vai dar para desenhar os 4 picos, porque ele saiu de um jeitão todo diferente. Então aqui eu vou ter 4 picos, aqui eu vou ter 3 picos. Então seria uma coisa mais ou menos parecida com isso daqui, o espectro de RMN dessa substância, né? Você teria aí um sinal mais deslocado e um sinal mais próximo do meu material de referência. Gente, tudo bem até aqui? Parece muito difícil, e efetivamente é. Parece muito difícil de entender, e efetivamente é. Mas vai ficar muito mais claro quando a gente botar tudo isso em prática. Daqui a pouco eu vou tentar organizar todas essas informações de uma maneira mais orgânica, tá? E aí, quando a gente começar a interpretar os espectros, vai ficar muito claro, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, beleza? Então, eu vou parando o vídeo por aqui e no próximo a gente continua. Beijo, beijo.